Olá, meus queridos colegas, saudações pedagógicas a todos, que saudade de vocês. Meu ambiente de trabalho está sendo esse aqui agora, vocês também com certeza têm o espaço de vocês aí para trabalhar. A gente tem entrado em contato muitas vezes, né, nos comunicado, tanto no privado quanto no grupo. Quase todas as segundas-feiras a gente acaba lançando discussões novas. E aí, hoje eu resolvi fazer esse formato aqui para poder a gente discutir algumas coisas, né? Vou chamar aqui de vídeo encontro, né? No lugar de uma videoaula, que eu estou nesse trabalho também enquanto professor do ensino médio. Mas aqui a gente vai discutir algumas coisas nesse vídeo encontro. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem os slides, porque eu preparei aqui pontuadinho os pontos que eu gostaria de estar discutindo com vocês, e depois lá no final a gente deixa aberto para no grupo continuar as discussões, as observações de vocês sobre o que eu vou discutir aqui nesse momento, ok? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Então eu chamo esse primeiro encontro, esse primeiro vídeo encontro de lições coronavírus 1. Significa que cada semana a gente pode estar, se vocês gostarem do formato, a gente pode estar reformulando aí a forma da gente discutir esses temas, entendeu? Então, por que lições coronavírus? Porque cá para nós, né, tem nos dado muitas lições. E com relação ao nosso trabalho, as lições escolares que estão sendo desenvolvidas neste período de isolamento social. Qual será a pauta do nosso encontro? Primeiro, como de praxe, nós temos aí a nossa mensagem de fruição, os objetivos do trabalho, né, desse primeiro encontro, o ensino remoto, a educação à distância e as atividades domiciliares. Achei importante esse tópico, esse aí é o tópico teórico que nós vamos estar discutindo hoje. Depois a gente vai para o quarto tópico, que vai estar discutindo sobre as realidades do trabalho domiciliar em nossa rede, o que nós estamos enfrentando, alguns tópicos, alguns aspectos, é claro, porque tem muita coisa para falar, e dicas de encerramento, que é o último passo. Acredito que dará aí uns 50 minutos de fala ao todo, né, do vídeo todo. Como mensagem de fruição, eu escolhi esta aqui de Fernando Pessoa, que coloca assim: feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Fernando Pessoa. Então eu achei assim super oportuno, porque muitas vezes esse isolamento social, ele tem nos mostrado quem realmente somos, no sentido da gente mesmo não parar para encontrar consigo mesmo, diante da correria, diante das atribulações da profissão, das tarefas, da agenda, né, dos compromissos. Então, assim, a gente não curte o espaço da casa da gente. Eu mesmo descobri coisas em gavetas fazendo faxina que eu jamais acharia que tinha. Então, assim, a gente vai refletindo que a gente precisava, que a gente precisa realmente dar uma parada, né, e refletir um pouco. Então, fique essa mensagem que mesmo diante desses compromissos que nós estamos tendo de desenvolver essas atividades domiciliares à distância, remota, né?
Mas a gente está tendo essa oportunidade de conviver mais com a família, de ter um tempo para a gente cuidar do nosso animal de estimação, das nossas plantas, da faxina das nossas gavetas, né? De tudo isso. Então essa mensagem ela fica aí como fruição mesmo. Depois vocês se auto-refletem aí e se autodiscutem a respeito da intencionalidade desse texto, ok? Então, quais os objetivos desse nosso trabalho hoje? Olha, o primeiro objetivo será refletir sobre as ações didáticas domiciliares em tempos de pandemia e discutir também o ensino remoto e o ensino à distância, que é a parte teórica desse encontro nosso aqui. Avaliar estratégias de acompanhamento das atividades domiciliares por coordenadores, professores e estudantes. Eu não coloquei aqui na escrita também família, né? Família dos estudantes, pais, que são os que mais entram em contato com vocês no sentido de avaliar como é que está sendo essa atividade desenvolvida pelos seus respectivos filhos. Então vamos para esse momento aí teórico de discussão do que é o ensino remoto, tão falado aí na mídia e nos meios educacionais, né, nos encontros, nas lives que a gente está assistindo aí dos profissionais da educação, eles estão fazendo uma reflexão aí sobre essa questão do ensino remoto, da educação à distância e das atividades domiciliares, as quais a grande maioria, ou talvez todas as escolas brasileiras estão desenvolvendo. Nesse primeiro momento desse tópico, a gente vai falar sobre o ensino remoto. A palavra a palavra remota, vem de distante, né? Uma coisa distante de nós fisicamente. Então, o ensino remoto está relacionado a esse ensino que é realizado por meio das tecnologias e a gente entra em contato com o nosso aluno por meio dessas tecnologias, porém distante fisicamente. Então é por isso que é chamado de ensino remoto. Na informática, já não existem barreiras de distância para se ter acesso remoto, segundo Silva, Franco e Avelino, certo? Então, diante desse tempo de avanços tecnológicos, nós podemos perceber que a grande maioria das pessoas elas não tem mais a dificuldade de entrar em contato com outros conhecimentos além do seu espaço físico por meio dessas tecnologias. Segundo Renata Costa, ela diz que o ensino remoto praticado atualmente na pandemia assemelha-se à educação à distância, que a gente chama de EAD, apenas no que se refere a uma educação mediada pela tecnologia, mas os princípios seguem sendo os mesmos da educação presencial. Ou seja, a educação remota é diferente da educação à distância. E a gente vai ver que essa diferença ela se relaciona mais pela questão do formato de ensino, porque na educação à distância o ensino ele é feito de forma sincronizada e de forma assincronizada, por meio de tutores, entendeu? De um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu também chamo de atividades remotas, essas atividades domiciliares que nós estamos fazendo, porque ela é desenvolvida, mas a gente ainda concebe praticamente como um ensino presencial,
não é? Porque a gente não tem todo esse aparato tecnológico com sistema, com ambiente virtual de aprendizagem para desenvolver a educação à distância. E para a Renata Costa, esse ensino remoto, do jeito que nós estamos fazendo, ele é especificamente desse contexto de pandemia, não é? Isso, alguns municípios aí, eles estão resistindo a colocar por movimentos de professores e de secretários e coordenadores que acham que a nossa educação depois da pandemia continuará à distância, ou acham que ao desenvolver esse tipo de atividade nós estamos apoiando aquela ideia de educação básica à distância. E não é esse contexto, principalmente nosso aqui do município, né? Nós não concordamos com educação à distância na educação básica. Primeiro, que nós não temos o aparato. Segundo, que nós não vamos investir nesse aparato para poder desenvolver, não é? E terceiro é que a gente realmente não tem esse interesse e não acreditamos que seja viável o desenvolvimento da educação básica à distância, né? Como alguns estados, inclusive, têm governos e secretários que estão já defendendo isso. E a gente está discutindo esse contexto apenas na questão da pandemia. Então, o ensino remoto o ensino remoto síncrono emergencial. Eu coloquei esse tópico aqui para a gente entender melhor um pouquinho sobre essa questão do ensino remoto. Atividades de ensino em caráter especial e emergencial por meio de recursos tecnológicos digitais, predominantemente síncronos, devido à pandemia do Covid-19. Certo? Nós não temos equipamentos para estar desenvolvendo o ensino remoto síncrono, que significa o quê? A gente está ao mesmo tempo, nos mesmos horários das aulas, os professores estão lá ao vivo, dando aula para o aluno e o aluno na casa assistindo, copiando, desenvolvendo e prestando atenção no que o professor está fazendo em tempo real. Esse é o chamado ensino remoto síncrono. O nosso é assíncrono, não é? Olha, agora vamos falar um pouquinho sobre o ensino à distância, EAD. Então, para a Costa, essa mesma autora, Renata Costa, fala que a educação à distância pressupõe o apoio de tutores de forma atemporal, carga horária diluída em diferentes recursos midiáticos e atividades síncronas e assíncronas. Muita gente aí da rede, inclusive alguns coordenadores, fizeram curso de graduação à distância, está sabendo o que eu estou colocando aí. As atividades são síncronas, aulas ao vivo, e atividades assíncronas, que está lá no ambiente virtual de aprendizagem, que você pode estar também assistindo às aulas depois, aulas gravadas, material é jogado lá no Aba, você faz à medida do seu tempo, inclusive cada tempo que passa flexibiliza mais isso. Você pode estar assistindo a aula, inclusive deitado na sua cama com um notebook no colo. Eu já fiz cursos de educação à distância que precisava ir lá no polo presencial de apoio, que tinha que marcar, registrar a presença e assistir lá. Hoje a gente pode fazer uma especialização em casa, na hora que você bem entender, e também até graduação, né? Que a gente acaba tendo essa realidade aqui no município de BSC, porque muitos dos nossos professores são formados por ensino à distância. A educação à distância, ela pode acontecer em duas modalidades: autoinstrucional e colaborativa ou sócio-interacionista. Segundo o Azevedo, ele coloca isso, né? A educação à distância autoinstrucional é aquele curso que você recebe as aulas e você mesmo vai cuidando do seu tempo e da sua forma de aprendizagem. E qualquer dúvida que tiver, você vai entrar em contato com a tutoria.
não existe essa questão de tutoria online e nem de aulas é, em tempo real, né? Já a sócio-interacionista, que é a que está difundindo aí nos polos de graduação, ela é mais interessante porque ela desenvolve atividades mais de apoio colaborativo, de interação, né, de contribuição socioeducativa no momento em que está acontecendo o curso. Inclusive a utilização dos AVAs, que são ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que dão subsídios para a comunicação e troca de conhecimentos e mostra esses esforços cooperativos dos nossos alunos. Então, depois que a gente viu essa diferença entre educação, entre ensino remoto e ensino à distância, nós vamos agora refletir um pouco sobre o que é que realmente nós estamos fazendo, né? Na verdade, nós estamos desenvolvendo atividades domiciliares de acesso remoto de forma assíncrona, né? Se a gente for refletir, aí, de acordo com os conceitos desses autores que diferenciam, porque muitas vezes a gente está dizendo que a gente está desenvolvendo atividades EAD, e na verdade o conceito aí não é esse, né? Nós estamos realizando atividades remotas, de ensino remoto, porém assim, de forma bastante rudimentar ainda, incipiente, vamos dizer assim, rudimentar não, mas incipiente, porque nós estamos desenvolvendo utilizando algumas tecnologias apenas, alguns recursos apenas. Então, após essa paralisação das aulas, os professores e os estudantes eles passaram a enfrentar desafios diários para manter a rotina de estudos. A nossa preocupação era, enquanto escola, o que é que nós vamos fazer? Essas crianças elas vão ficar ociosas? A nossa preocupação conteudista, curricular, escolar. Mas não é só isso, né? Eu acho que isso também está fazendo até bem para as famílias, porque tem mais uma ocupação, né, diante dessa privação aí de lazer, de sair de casa. Então tem um certo sentido e significado estar dentro de casa também, um sentido maior de estar realizando essas atividades e estar, de certa forma, exercitando o engrandecimento e o crescimento intelectual e cultural, né? Através dessas atividades que nós estamos desenvolvendo. Entre os meios que estão sendo mais utilizados por nós estão as aulas no YouTube, que eu já vejo alguns professores criando. São pouquíssimos, mas existem na rede municipal, criando canais no YouTube, gravando aulas, passando para suas crianças, seus alunos, seus estudantes e cobrando atividades em cima daquelas videoaulas ali. Grupos de WhatsApp, que na sua grande maioria é dessa forma que as aulas estão acontecendo, e outras redes sociais, como Facebook, Instagram, né, também estão sendo utilizadas de forma mais tímida, mas a gente vê, de certa forma, os alunos se manifestando, fazendo postagens relacionadas a esse contexto. Então, alguns desafios nós estamos enfrentando para estar desenvolvendo isso. Sabemos que não é fácil, né? Não é fácil para nós coordenadores orientarmos os nossos professores, não é fácil para os nossos professores, de uma hora para outra, começar uma nova forma de ensinar, de produzir atividade, né? Existe aquela parte da resistência mesmo do professor para com esse tipo de atividade, achavam que não deveria a secretaria e a escola se posicionar por fazer esse tipo de atividade. Outros têm a resistência apenas de mexer na tecnologia, a resistência por causa da falta do conhecimento e da dificuldade de encontrar, né, essa forma de aprender tão rapidamente para poder desenvolver as suas práticas. Então, são várias as questões que nós colocamos em jogo dentro dessas atividades. Os professores eles não dominam a tecnologia. Grande desafio. Não todos, mas professores que não dominam a tecnologia, né, existem. Apesar de que eu estou vendo alguns relatos de professores que não mexiam com tecnologia e hoje, por força das circunstâncias, eles estão desenvolvendo atividades com essas tecnologias.
Professores que não têm formação para tal atuação, todos nós estamos no mesmo barco, porque a pandemia ela não programou para acontecer, né? Ela veio de supetão e nos pegou de surpresa, e as alternativas e sugestões e ações que nós estamos desenvolvendo, elas veio também é, de forma rápidas, né? De formas rápidas, de formas submetidas assim, de uma hora para outra. Os professores e os coordenadores e suas famílias no ambiente doméstico está enfrentando isso, porque o professor ele tem família, se ele está dentro de casa, ele ocupa o tempo envolvendo também com seus entes familiares, pais com seus filhos, suas crianças, animais domésticos, atividades domésticas que acabam aumentando se você está dentro de casa. Então, lidar com essa situação doméstica, de relação familiar, com a situação profissional, de estar dentro da casa para produzir uma aula, para desenvolver uma atividade, a todo momento a gente pode estar sendo interrompido. Né? Agora mesmo eu corri, desliguei e fui avisar que eu estaria aqui em trabalho para poder não sair ruídos e tal na gravação. Então tudo isso é uma dificuldade muito grande de desenvolver os trabalhos, saber dosar. Então assim, está sendo um grande aprendizado para a gente, não é? Dificuldades na orientação de professores, resistentes e também acomodados, que nós sabemos que existem. Né? Eu não estou acusando ninguém por nome aqui, mas a gente sabe que num grupo de professores existem alguns que dão mais trabalho no processo de orientação e de fazer conceber as coisas. Se lá na sua sala de aula, no ensino presencial, a gente ver isso lá dentro da escola, à nossa frente, à frente da equipe gestora, à frente dos alunos, que são os alunos que avaliam os professores, eles não pensam, se eles não pensam, eu não sei por que agem dessa forma, porque assim, eles são avaliados dentro da sala de aula pelos alunos, né? Até os mais perigosos alunos e os mais desinteressados, eles acabam conseguindo avaliar aspectos negativos do professor, assim como aspectos positivos, porque a gente vê tanto elogios quanto críticas a professores na rede, não é? Questão educacional a gestão educacional sem aparato tecnológico e técnico e tecnológico para a melhor condução do trabalho. Então, as escolas mesmo, se a gente for para as escolas trabalharem lá isoladamente, nós não temos todo o aparato para nos sustentar a desenvolver essas atividades, apesar que a orientação é o isolamento. Mas se a gente for para a escola, manter distância e ter ambientes para trabalhar, né, seria uma boa, ambientes e tecnologias suficientes. Então a gente lida com as nossas próprias tecnologias para poder estar desenvolvendo isso. Então é um outro desafio. A educação infantil e o ciclo de alfabetização, nossa, né? Quanto desafio é para poder a gente alfabetizar uma criança nesse formato. E a gente está vendo professores saindo com metodologias e sequências didáticas maravilhosas que a gente está vendo o professor produzir aí, tanto no ciclo de alfabetização quanto na educação infantil, que são os momentos aí mais difíceis para os professores, mas eu estou vendo eles se desenvolvendo mais, talvez seja por causa desses grandes desafios e dessas dificuldades enfrentadas pela própria natureza do ciclo de ensino. Estudantes sem acesso à tecnologia e com dificuldade de leitura e interpretação. A gente vê relato de outros municípios que têm maior dificuldade do que nós. Né? Por mais que o nosso município seja um município interiorano, que a gente tem famílias humildes e distantes também da sede, nós estamos vendo que a cobertura de recepção das mensagens e das atividades, ela é bem satisfatória. Né? Existe um grupo pequeno que é excluído, de certa forma, desse acesso. E esse grupo pequeno a gente precisa ter uma atenção maior para ver o que nós faremos com essas pessoas durante e após essa pandemia. E também os estudantes com dificuldade de interpretação e de leitura, mesmo já sendo teoricamente alfabetizados,
por estarem aí depois do terceiro ano do ensino fundamental inicial até o nono ano do ensino fundamental inicial, a gente encontra muitos alunos com dificuldade de entender as propostas de atividade dos professores. Que, por sinal, a gente precisa tomar cuidado, né? Que é um outro desafio que eu disse para vocês, e de coordenadores orientar professores. Então, essas atividades não podem ser feitas à torta e à direita, sem um planejamento, sem a intencionalidade. Que é esse próximo tópico que eu falo da transposição didática do ensino convencional para as atividades domiciliares de acesso remoto. Se a gente quer desenvolver uma atividade do livro didático, a gente precisa refazer essa atividade. Nós não podemos fotografar a página do livro de uma relação de 10, 12, 15 questões no final do capítulo e colocar o aluno para poder responder. Responda aí. Não é? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. Por mais que a gente não tenha a formação, nós precisamos chegar a uma conclusão de que essas atividades elas precisam ser refeitas para ter funcionalidade, ter função social e escolar naquele período. Né? Então, na página de um livro, a gente pode selecionar um texto complementar para ser trabalhado, pode selecionar uma imagem, desenvolver umas questões de exploração daquela imagem. Né? Jamais a gente pode desenvolver atividades do final do capítulo como se a gente tivesse dado uma aula convencional dentro de sala de aula e pedir ao aluno para poder responder. Inclusive, alguns relatos a gente já tem, né, presenciado de professores assim. E a função de vocês é o quê? Não ir diretamente a um processo de reclamação brusca, mas de reorientação para aquele professor enxergar, colocar aquele professor para refletir que daquela forma não está correto e tentar sugerir essa reelaboração. Agora nós temos alguns trabalhos realizados aqui em nossa rede, realidades assim espetaculares de desenvolvimento de trabalho na nossa rede. É surpreendente a aceitação de todas as equipes pedagógicas e gestoras das escolas. Esse 4 aí apareceu, foi erro de digitação. Nessa proposta dessa primeira carta aí da normativa, de como a gente estava discutindo para poder implantar esse tipo de ensino, uma vez que nós estávamos já incomodados que precisávamos fazer alguma coisa. E vocês foram de prontidão, estavam prontos a nos apoiar e a nos ajudar nessa batalha. Sem vocês, sinceramente, né, o trabalho está fluindo por vocês. Eu também peço à equipe gestora das escolas para compreenderem o trabalho dos coordenadores. Muitos estão com uma sobrecarga muito grande, porque a equipe gestora não pode considerar que os erros que o professor está cometendo lá na sua prática dentro da sua casa para com sua turma, com sua disciplina, com seu componente curricular, seja culpa do coordenador. Nós estamos passando por um processo de orientação dentro do grupo, né, de interação, todas as semanas e quase todos os dias da semana a gente conversa sobre isso. Né? Então, assim, para pedir essa paciência do gestor, de estar trabalhando em parceria com o coordenador também sempre está colocando para a equipe gestora as dificuldades, as facilidades, as coisas boas estão sendo produzidas e as ruins também, para que todos juntos, unidos, solucionem os problemas. Muitas vezes grupos de redes sociais, grupo de WhatsApp, faz a gente estressar demais, porque a gente lê as mensagens que as pessoas escrevem e pode estar interpretando de uma forma que não foi daquele jeito que a pessoa quis dizer e quis escrever. Então, sempre quando a gente tem esses impasses, é bom que entre em contato pessoalmente, e não por meio de áudio e escrita também pessoalmente, mas por meio de ligação mesmo, para poder a gente tirar a limpo aquele mal entendido, porque senão
vamos criar assim, um ambiente de insatisfação e de perturbação pessoal muito grande, de estresse, né? O empenho dos coordenadores pedagógicos na orientação dos trabalhos, eu já disse, vocês estão de parabéns. As sequências didáticas no formato de ensino domiciliar remoto, surpreendente, maravilhosas as sequências naquela primeira semana que eu pedi a vocês. Cada um faça aí do jeito que a escola, junto com a direção, do jeito que a escola concebe fazer. E todos vocês apresentaram a sequência daquela primeira semana e eu já fiquei muito satisfeito e contente, já socializei com a secretaria como que poderia dar certo, porque vocês tinham abraçado e estavam com grande responsabilidade produzindo seus materiais. A cobertura considerável de acesso às atividades por parte dos nossos alunos. Sabemos que tem muitos que estão com dificuldade de fazer e de acessar, mas eu estou trabalhando aqui com essa estatística da maioria ter condição de receber as atividades. Necessidade semanal de acompanhamento e questionamento junto ao professor das devolutivas das atividades. Vocês sempre procuraram ao professor, né? Todos os professores de vocês, do grupo de vocês, perguntar como é que está, qual é a dificuldade, né, se os alunos estão fazendo ou não. Então, assim, alguns professores eles têm até entrado em contato comigo, acho que entraram em contato com vocês também e entrando em contato comigo dizendo, assim, preocupados que não está tendo a devolutiva, algumas classes não têm a devolutiva como achava que ia ter. Então é preocupante, a gente precisa também estar fazendo essa avaliação e tentando entrar em contato, estimulando o aluno a participar da atividade. Professores inovadores e de destaques em suas performances de atuação nas atividades domiciliares remotas. Toda escola, eu acredito que vocês estão coordenando aí, tem um professor que está se destacando bastante nesse tipo de atividade. Está se inovando. Além de muitos de vocês serem coordenadores e serem professores, porque eu vejo que os coordenadores são professores, eles estão desenvolvendo um trabalho belíssimo, porque já concebeu para orientar o outro e para a sua prática, mais ainda, de como fazer esse tipo de atividade remota. Então, vocês estão de parabéns e os professores que já se inovaram também. Inclusive, eu coloquei aqui nesse destaque a professora Lígia, lá da escola que a Arnei é coordenador, né, a Escola de Brasilândia, que desenvolveu uma videoaula sobre a nossa alimentação, criou um canal no YouTube. Tem aqui o professor Wilson, olha, da Educação Infantil, que fez uma chamada de vídeo lá na Mundo Encantado, que eu achei perfeito, assim, emocionante como esses professores estão trabalhando. Esse levantamento que a Pro Nilva e a coordenadora do SEI fez sobre esse cuidado de saber quem está tendo acesso ou não. Inclusive, as outras escolas também receberam esses gráficos e foram maravilhosamente bem feitos. Essas atividades, essas cenas de crianças fazendo atividades aqui, domiciliares em casa, não é? Isso tem deixado a gente muito satisfeito. Alguns flashes de outras atividades, né? Aqui a Escola de Santo Antônio também com seus gráficos. A professora Iana, lá da Deoclides, na Páscoa, contou uma historinha de uma autora lá de um livro. Ela fez uma releitura e fez fantoche e em casa transmitiu para os alunos. Essa criança aí também, uma atividade da Páscoa lá da Deoclides. Essa outra aluna da professora Cleide, relatando sobre a leitura de um livro. Essa aula de alfabetização, gente, encantadora, da professora Miriam, da escola Anísio Teixeira, que ela fez aí um poema, A Casa e Seu Dono, alfabetizando por meio de uma videoaula. Então, isso eu achei incrível, esse tipo de trabalho. Essas crianças
aí na zona rural, esta criança, essa imagem dessa criança fazendo uma entrevista com sua avó sobre as pandemias que ela tem lembrado e que tem acontecido no mundo. Belíssimo trabalho. Olha que imagem interessante. Essa foi a professora Helenice que jogou no grupo do CEAF, mostrando na rede social um stories que uma criança colocou fazendo a atividade, interagindo aí com o seu animal de estimação. Essa outra criança também, com o desenvolvimento de uma atividade de Páscoa, lá da escola de Brasilândia. Essa outra da escola de Santo Antônio, realizando uma leitura de uma produção textual. Então, assim, são atividades que eu não coloquei de todos aqui, que eu venho recebendo, que nos deixa muito satisfeitos e achar que é possível, né, de acreditar que a educação ela faz a diferença e que existem professores que estão trabalhando de forma assim, triunfal nessa proposta. Por mais que a gente está vivendo um momento triste, né, de isolamento e de saber que a pandemia ainda não chegou ao seu pico e à sua curva máxima de contaminação, isso é muito triste, mas a gente tem esse outro lado, né, belíssimo aí. Olha essa outra atividade aqui, né, com o pai em casa fazendo entrevista também. Então, gente, vamos terminando, né? Algumas dicas aqui para a gente encerrar. Não deixem de reforçar o atendimento aos professores com maiores dificuldades e possíveis resistências à proposta e às tecnologias. Façam com que esses professores acreditem neles e que eles podem desenvolver, sim, uma prática melhor, né? E conseguir, de certa forma, desenvolver a prática da atividade remota, de ensino remoto. Nunca deixem de dialogar com a sua equipe gestora. A presença da direção da escola nesse momento é de suma importância. O diretor está junto com o coordenador, apoiando e não acusando, né, de que a culpa do professor que não está atuando de forma legal seja do coordenador. Talvez não seja nem a culpa também do professor. Né? É claro que todos os professores eles precisam se engajar e buscar também desenvolver novas habilidades. Para isso, a pandemia tem nos ensinado. Esse vírus veio para nos ensinar muita coisa, né? Sempre procurem elaborar sugestões de roteiros semanais com atividades mais funcionais, mesmo se for retirada do livro didático, que é lá de acesso do aluno, né? Mas que seja modificada para esse formato de ensino, com funcionalidade, com intencionalidade. Algumas indicações aqui importantes para vocês melhorarem os roteiros e as sequências didáticas que vocês estão sugerindo para os professores, né? Que, por sinal, sequências maravilhosas que vocês estão entregando aos professores semanalmente. Eu indico aqui o site da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que nesse link aí tem sugestões de roteiros de estudo. Os roteiros de ensino médio são maravilhosos. Os roteiros de ensino fundamental, do mesmo jeito. O de ensino fundamental, vocês podem pegar esses roteiros e não entregar para o professor. Pegar o roteiro, dar uma estudada, ver o que pode ser adaptado e entregar para o professor também adaptar a sua prática. Não é pegar e colar, copiar e colar lá e aplicar, porque aí a gente vai fazer aquele mesmo erro do professor que está fotografando a página do livro e mandando o aluno fazer sem nenhuma outra introdução ou explicação do assunto. A FTD Educação tem esse link aí do conteúdo aberto, que também é maravilhoso e que vocês podem estar usando para poder aperfeiçoar as sequências didáticas de vocês. Ok? No momento, esses dois são muito bons para estar enriquecendo as sequências e fazendo com que o professor enxergue que as atividades remotas, de ensino remoto, elas precisam de uma repaginação de um outro ritmo que não seja o ritmo do livro didático.
Então, eu agradeço a atenção de vocês em verde, a cor da esperança de que dias melhores virão e que logo isso passará e a gente estará fisicamente em contato com todos vocês. E deixo essa frase, que eu não sei qual é o autor, mas é de grande reflexão. Se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, mais conhecimento, um novo projeto iniciado, então não te falta tempo, te falta disciplina. E é uma coisa que tem me ensinado muito essa pandemia, é a disciplina para poder dar conta de fazer todas essas atividades semanalmente através de um planejamento sistematizado por meio de um cronograma com objetivos, com horários, tudo certinho, para dar conta da alimentação, dar conta da atividade física, da família, né? Então, tchau, tchau, um abraço a todos e fique bem em casa. Hashtag fique em casa. Olha, ficou uma foto sem fazer o comentário da que eu coloquei, que foi a foto da professora Conceição da Mundo Encantado, que eu também achei assim espetacular, uma professora que já está também às portas da aposentadoria e um grande desafio de mexer com a tecnologia e de gravar vídeos para estar passando para os seus alunos. Estas imagens é porque essa de Conceição ficou bem em cima de onde a câmera me filmando acaba ficando aí desse lado. Depois, na configuração, é que eu puxo para o outro lado. Aí eu descobri que tinha uma foto atrás de mim, na verdade, né? Que na hora da gravação a gente não vê. Mas essas atividades, dentre várias outras que eu recebi, foram as que eu separei imagens e tudo para estar comentando com vocês, assim, mas com muito medo de estar sendo injusto, de estar colocando umas e outras não. Mas seria impossível também a gente colocar todas essas atividades nessa apresentação. Vou aos poucos colocando nos próximos encontros, nos próximos vídeos encontros.